Estamos de volta e olha, quando a gente está apaixonado, parece que o mundo inteiro gira em torno desse sentimento, não é mesmo? É como se existisse uma conexão sobre-humana entre você e o seu amado. Até que, uma hora, as coisas começam a dar errado, você tenta salvar a todo custo, porque não é sempre que existe essa tal conexão. Mas será mesmo? Quem participa do nosso bate-papo aqui é a Merielle Gonçalves para falar sobre isso. Será que essa conexão de alma de fato existe? Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e claro que sim, claro que existe. Mas eu costumo falar não conexão de almas, porque senão parece que nós romantizamos demais. E quando você perde essa pessoa, a sensação que dá é que nunca você vai encontrar outra. Então o que eu costumo dizer que nós temos laços emocionais profundos. E o que quer dizer isso? Não é qualquer beijo, não é qualquer pegada e não é qualquer sexo. O que é? É um toque realmente legítimo, recíproco entre duas pessoas, real, verdadeiro, que realmente seja leve e que você pode ser quem você quer com essa pessoa, sem medo nenhum. Agora, Merielle, a gente está falando de algo muito maior que química. É um sentimento mesmo, né? Quando a gente difere o sentimento de um apego emocional, por exemplo. Quando a gente fala de apego, dá um entendimento que ele é ruim. Mas, quando nós temos um apego seguro, e eu vou explicar um pouquinho sobre a teoria do apego, que lá atrás, John Bowlby, que foi um pediatra psicanalista, ele fez uns estudos com bebês e realmente ele viu que essa necessidade nossa, básica, que nós temos de sentir essa segurança. Anos mais tarde, eles foram divididos em 4 tipos de apegos. E eu vou falar os mais comuns que tem, que seria o apego saudável, que seria seguro, que seria um apego saudável dentro de uma relação, e o apego ansioso, que é o medo da pessoa perder o outro, de ser rejeitada, de ser abandonada, que está muito ligado lá na infância, da forma que viveu, do ambiente que teve. E como isso reflete nos relacionamentos amorosos, principalmente. Eu quero te contar uma história. Quando eu vi o tema da entrevista de hoje, até me emocionou. Os meus avós, que faleceram em outubro e novembro do ano passado, bem recente, eles eram apaixonados desde criança. Olha que lindo, uma história muito bonita. Quando meu avô fez 19 anos e minha avó fez 16 anos, ele pediu a mão dela em casamento. Eles se casaram, ficaram 57 anos casados. A minha avó adoeceu, passou por uma série de cirurgias. E tão logo a minha avó adoeceu, o meu avô, que era super saudável, adoeceu também. A minha avó faleceu, o meu avô faleceu 20 dias depois dela. E aí a gente tentando entender qual que era o sentido daquilo e não fazia sentido, né? Depois a gente começou a pensar que como seria a vida dele sem ela. Então esse tipo de história nos faz acreditar de verdade nessa conexão de almas, né? Que você chamou de outro nome, mas que é sobre isso, né? Exatamente, para você ver, olha que história mais linda. E como são laços emocionais profundos. E para você ver que, ao longo dos anos, o quanto eles construíram essa relação de amor e de afeto. E que eu quero que as pessoas entendam que isso é possível, que os relacionamentos eles precisam ser construídos. Porque às vezes a gente fica naquela falsa sensação que eu não vou ter, ou eu estou nesse relacionamento e eu não consigo ter isso. Mas está vendo como foi um afeto legítimo entre os dois? E que viveram ao longo dos anos tudo isso, e é muito comum isso que você falou, quando um adoece, falece, o outro sente a falta imensa, e logo depois adoece e acaba falecendo também. Então, para entender que esses laços emocionais, essas conexões que nós fazemos, o quanto é importante, o quanto nós precisamos aprender e saber lidar com essas situações, não é mesmo?
Com certeza, e eu acho que a gente está num mundo onde os laços eles estão cada vez menos fortes, me parece isso. A gente traz reportagens, né, sobre o número de divórcios e a gente precisa entender que os relacionamentos podem ser seguros e podem ser confortáveis também. Aí eu já estendo a pergunta, né? Como identificar quando um relacionamento é saudável, quando existe essa conexão, esse apego positivo? Aprendi. Isso, E quando exatamente. é um apego negativo, doutora? Exatamente. Então, assim, ó, as relações ao longo dos anos ou dos meses, geralmente acaba ficando desgastada. E as pessoas, elas acham que é muito simples eu acabar descartando e encontrando uma outra pessoa. Claro que existem fatores que levam a isso, mas um relacionamento saudável, um apego seguro, é quando você consegue realmente ser quem você é, você não precisa ficar lá pisando em ovos. Essa pessoa que você está junto te traz segurança, ela te fortalece, ela te incentiva a fazer outras coisas. Então, veja, é muito diferente de quando eu estou apegada em alguém e eu estou sempre muito insegura. Talvez insegura por mim mesma, por às vezes ter um ciúmes demais, ou não ter a confiança suficiente naquela pessoa que também não me passa, ou essa minha parceria não consegue corresponder, não me traz suficientemente momentos, atitudes, comportamentos que me façam que essa relação seja segura. Não é mesmo? Não tem aquelas pessoas que às vezes precisam estar precisando se validar um tempo inteiro, ou ligando, ou às vezes checando o celular, as redes sociais, para saber se realmente essa pessoa gosta ou não de você. Então é isso que nós chamamos de um apego ansioso. Essa pessoa, ela não tem segurança desse relacionamento que ele vive. Então é muito difícil isso. E quando você sente que você não está preparado ou que isso não acontece de uma forma adequada, é por isso que precisa ter ajuda profissional. Para você primeiro conseguir identificar, saber o que é essa relação minha está sendo saudável, realmente está me machucando demais. Não está virando lá já uma dependência emocional com outro parceiro? É sobre isso, né? Você saber o momento de pedir ajuda também, né? Porque nem todo relacionamento, ele precisa ser descartado. Claro, alguns tóxicos, com certeza. Agora, tem outros que talvez a pessoa que está do seu lado não esteja numa fase muito bacana, esteja com insegurança por N fatores. E aí a ajuda profissional de um psicólogo, de alguém que trabalha relacionamentos, é extremamente importante. Você já viu relacionamentos serem salvos com ajuda profissional? Muitos. Eu posso dar vários exemplos aqui com a minha experiência de clínica, que o casal, eles chegam no meu consultório, que a única coisa que eles querem realmente é se separar. Com a terapia, com o entendimento, não só da relação, mas também consigo, vamos aqui entender duas pessoas que se conhecem. Claro que naquele primeiro momento é gostoso, porque se apaixonam, depois vem a rotina do dia a dia e deixa esse casamento ou esse namoro mais xoxo, vamos dizer assim, não é mesmo? E aí eu não olho mais alternativa. Mas vamos entender que a vivência de cada um, a experiência desde criança, a vivência de outros relacionamentos foi construindo essa pessoa. E quando chega lá dentro desse relacionamento, que parece que, não tem pessoas que falam, eu não tenho química nenhuma, parece que não bate, mas às vezes, se você começar a perceber o que é que falta, o que eu preciso melhorar, o que dentro dessa relação nós dois juntos podemos mudar, o que para mim faz a diferença, qual é essa minha linguagem de amor que eu tenho com o outro e o que realmente os dois estão dispostos dentro de um relacionamento. Isso é um dos fatores mais importantes de quando você quer. Olha, e aí eu sempre digo, a primeira tentativa, vamos em busca de salvar esse casamento porque ele tem jeito, né? Então, o que vocês dois estão dispostos a fazer nesse relacionamento?
entendendo que nós precisamos também ter um planejamento. A gente não faz o planejamento, não está falando aqui das previsões do ano em relação ao financeiro, amoroso, mas eu não posso estacionar. Eu também tenho que ter um planejamento amoroso, de intimidade, e não só amoroso, a minha intimidade com o meu parceiro, a minha intimidade sexual, separar uma vez lá na semana momentos para ter somente o do casal. É importante desenvolver e construir para que essa relação ela continue ao longo dos anos, há 57 anos, extremamente saudável. A gente quer ver mais exemplos de relacionamentos saudáveis, né? Sim, é uma história muito bonita que agora eu consigo falar sem lágrimas nos olhos. Doutora, passa, por favor, as suas redes sociais para quem quer trocar uma ideia sobre esse tema e já aproveita e manda um beijo para o seu marido que está nos acompanhando também, né? Ah, sim, verdade. Meu marido veio hoje aqui. Beijo, amor. Obrigado pela paciência que ele veio aqui me filmar. Mas as minhas redes sociais, Psi Merielle Gonçalves, me procura lá, tem o meu contato. E se você realmente quer melhorar o seu relacionamento, olhe para ele com carinho, com amor e saiba que sim, você pode ter um relacionamento muito saudável e muito prazeroso.